glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, entendimento da tua palavra. Ó Pai, que cada um de nós que estamos aqui, Senhor, possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, ó Pai, crescer em Ti. Que nós possamos, Senhor, entender a Tua vontade para com as nossas vidas. Atua em nós, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a manifestação dos filhos de Deus. Como introdução a esta palavra, eu quero ir com vocês para 1 João, no capítulo 5 e no versículo 19. A palavra de Deus vai nos dizer assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Por favor, repita assim após mim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Irmãos, nós precisamos saber isso. Eu preciso saber isso, você precisa saber isso, todos os ouvintes precisam saber isso. Nós, está aqui, claramente, somos de Deus. Todos nós aqui somos de Deus. Todos nós aqui pertencemos ao Senhor. Todos nós aqui estamos na presença de Deus. Então, nós somos de Deus. Quando você entende isso, aí o resto do versículo você também compreende. E todo mundo está no maligno. E aqui, meus irmãos, nós não podemos fazer uma distinção. A pessoa que não é de Deus, ela é do maligno. Então só tem essas duas definições dentro daquilo que nós estamos falando agora. Eu sou de Deus, nós somos de Deus, você é de Deus. Aqui, irmãos, já nasce a diferença. Aqui você já vê a sua diferença para aqueles que são do maligno. Nós somos de Deus. E como é que nós devemos agir sendo de Deus? Agora nós vamos ver aquilo que eu sempre falo para vocês, mas nós temos um comportamento. Mateus 5, 44 em diante. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Recomendo que você leia na sua casa Evangelho de Mateus, no capítulo 5 inteiro, o capítulo 6 inteiro e o capítulo 7 inteiro. O que você vai entender do comportamento dos filhos de Deus? O comportamento dos filhos de Deus é o seguinte: se alguém quiser levar esse terno, ele pode levar, porque não vai me fazer falta. O meu Pai é o dono de todas as coisas. Somos de Deus. Então não vai me fazer falta. Ah, mas levaram isso, levaram aquilo outro. Irmãos, entraram aqui, como eu já expliquei para vocês, roubaram algumas coisas aqui. Nós estamos funcionando. Nada fez falta. Você compreende? Porque nós repusemos aquilo que os meliantes levaram. Porque veja bem, irmãos, nós não estamos lutando pela escada que foi levada, nós não estamos lutando pelos projetores que foram levados, porque essas coisas são materiais e passageiras. Se nós somos de Deus, se aqueles que são do maligno nos quiserem levar os bens materiais, nada disso vai nos faltar, porque nós sabemos que de onde veio um, vem mil. Mas eu só vou crer nisso se eu for de Deus. Os filhos de Deus não estão lutando por terra. Os filhos de Deus não estão lutando para poder proteger o seu território. Os filhos de Deus entendem que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os homens e todos os seres que habitam sobre ela. É a palavra de Deus. Eu creio nisso, eu vivo isso. Somos de Deus. O problema, meus irmãos, é que para viver Mateus 5, 6 e 7, eu preciso entender que eu não vou a Deus para procurar de Deus alguma coisa que está sobrando. Como foi aquela mulher que disse que aceitava as migalhas que caíam da mesa do Senhor. Não. A palavra de Deus é clara. Nós somos filhos. Se somos filhos, se somos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então aquilo que vai chegar para nós é aquilo que Deus já determinou. Já é nosso, irmão. Você entende? Você não está pedindo algo ou buscando algo que vai ser para outra pessoa que não seja o filho de Deus. E é isso que faz você se comportar da forma que Deus quer. Porque para você, irmão, não importa se arranharam o carro, não importa se estouraram os pneus, não importa o que aconteceu com aquele bem material, porque da onde veio aquele, virão mil. Agora, vamos supor que você é uma pessoa que se importa com essas coisas. Então, se arranhar o carro, está arranhando você. Ah, se jogarem uma coisa do seu quintal, estão jogando em você. Ah, se fizerem tal coisa, estão fazendo com você. Então isso às vezes atrapalha aqueles que estão na presença de Deus de crescerem. Porque eles ficam baseando o seu comportamento no comportamento das pessoas do mundo. Mas o nosso comportamento como filhos de Deus, ele está baseado aqui, na palavra de Deus. Por que o Senhor quer comportamento dos seus filhos? Porque eu já falei várias vezes, já li várias vezes para vocês, está lá dentro da mesma filosofia de Jesus. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Então, como sal e como luz, nós somos exemplos. Quanto mais exemplo eu der, mais eu receberei de Deus. Porque se eu sirvo de sal e eu sirvo de luz, o nome do Senhor é glorificado através da minha vida e é glorificado através da sua vida. Preste atenção no comportamento. Gálatas capítulo 5, do 16 e diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias. Vamos voltar aqui. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando eu produzo o fruto do Espírito, quando eu produzo o comportamento de filho do Pai Celestial, filhos do Pai Celestial, o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai operar em nós e através de nós, porque estamos sendo sal da terra, luz do mundo, estamos sendo exemplo. Então veja, o que nós temos que buscar do Senhor é o fruto, o resultado de estarmos na presença de Deus. A nossa vida, ela precisa reproduzir este resultado. Quando que se conhece o Filho de Deus? Quando que se conhece o verdadeiro Filho de Deus? Aqui nós vamos ver o exemplo de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 34. Veja o exemplo de Jesus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Na cruz, no sofrimento, o caráter de Jesus como Filho de Deus foi revelado. Porque eles tiraram as vestes de Jesus, Jesus estava nu. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Jesus estava pendurado na cruz. Ele estava vivendo o pior momento de dor e sofrimento. Estava prestes a morrer, a deixar este mundo através da morte. E naquele momento, qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o Filho de Deus sabe que Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que aconteça com ele. Ele sabe que o caráter de Deus está nele. Ah, mas estava difícil, estava complicado, mas Jesus manteve o seu caráter, ele manteve o seu comportamento, tudo aquilo que ele ensinou, ele viveu. Então, diante das dificuldades que você passa, você precisa manter o seu caráter de filho. Você precisa manter o seu comportamento que agrada a Deus. Não é o comportamento que agrada o pastor, não é o comportamento que agrada as pessoas ao seu redor, mas é o comportamento que louva e exalta o nome do Senhor através da sua vida. Porque isso, meus irmãos, é um compromisso de filho, é um compromisso de filha, ser sal da terra e ser a luz do mundo. E quem é que prova que nós somos isso? Voltando lá, nosso texto principal de Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então o que é que nós vamos refletir? O caráter de Deus, o comportamento de Deus, a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Tudo é meu. O Senhor disse claramente na sua palavra, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é tudo, Ele é o dono de tudo. E mesmo assim, Ele reparte aquilo que é dele com as pessoas. Ele tem, mas Ele não tem só para Ele. Ele tem na visão do compartilhar. Quando você vai para Mateus 5, 6 e 7, quando você vai para a doutrina de Jesus, o segredo do Filho de Deus é, quanto mais o Senhor colocar nas suas mãos, mais você tem condições de repartir, mais você tem condições de multiplicar. Porque veja, o filho do maligno, ele, quando alguma coisa dele vai embora, quando ele doa, quando ele dá alguma coisa, ele faz uma doação, ele acha que está dividindo o que ele tem. Vamos supor que ele tenha 10 terrenos e ele doe um terreno para alguém. Ele acha que aquilo saiu, que ele perdeu, que foi embora. Mas o Filho de Deus, se nós somos de Deus, nós pensamos assim, olha, eu estou repartindo
eu estou compartilhando, eu estou multiplicando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Você entende? Porque se você for aquela pessoa que ama o que é efêmero e passageiro, você também não terá aquilo que é eterno e permanente. Mas se você entende que nenhuma riqueza deste mundo, nenhuma propriedade deste mundo pode mudar o seu caráter, aí Deus vai começar a agir na sua vida. Mas esse é o segredo dos filhos. Esse é o segredo dos filhos. O segredo dos filhos de Deus é saber, nós somos de Deus. O nosso Pai é o dono de tudo. O nosso Pai é o Todo-Poderoso. O nosso Pai, Ele faz tudo. Então, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, é porque o Senhor quer que eu faça algo que agrade a Ele. E o que é que agrada a Deus? É você socorrer os necessitados. É você ajudar aqueles que precisam. É você ter condições de abençoar pessoas ao seu redor. Porque o que o Senhor deu nas suas mãos é para multiplicação. Não é para você guardar, não é para você juntar, mas é para você multiplicar. Você vai ver isso na parábola dos talentos. Aquilo que o pai, aquilo que o dono, aquilo que o proprietário entregou para os seus servidores, para os seus empregados, para os seus trabalhadores, foi para que eles multiplicassem, não foi para que eles escondessem, não foi para que eles guardassem. Então tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, você precisa entender, é como filho, então você não perde nada, porque tudo é do seu Pai. Nesta mentalidade, o Senhor fará coisas extraordinárias. Vamos para o texto principal. E você não vai ouvir isso em lugar nenhum, viu, meus irmãos? Só eu falo isso. Porque quando você recebe aquilo que vem direto de Deus, então você reparte aquilo que vem direto de Deus. O nosso texto principal, aqui mesmo em Romanos 8, começa no versículo 18, o nosso texto principal. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória de Deus que vai ser revelada em todos nós que estamos aqui. As pessoas não nos conhecem como nós somos. Eu não conheço você como você é. Você não me conhece como eu sou, porque ainda tem algo a ser revelado de Deus a partir das nossas vidas. Seguindo, no versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isso aqui para mim é o cerne, é a segurança desta palavra. Expectação significa condição de quem espera pela ocorrência de alguma coisa. Então eu estou dizendo assim, olha, que quando os filhos de Deus se manifestarem, toda a criação, toda a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem diz que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo de Deus. Então, quando esses filhos de Deus se manifestarem, toda a criação, tudo que foi criado, vai se espantar, porque a glória que há de ser revelada em nós e através de nós, é a glória de Deus sobre os seus filhos. Então, preste atenção, o Senhor preparou coisas grandiosas para vocês. O Senhor preparou coisas grandiosas para nós, e a nossa visão tem que estar na grandeza de Deus. A nossa visão tem que estar na grandeza daquilo que Deus fará nas nossas vidas. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Preste atenção, a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Existe um poder nos filhos de Deus, dado pelo próprio Pai, que é de libertar aqueles que estão presos, aqueles que são escravos, aqueles que vivem debaixo do jugo do maligno, do diabo, que cega o entendimento das pessoas, que obscurece o entendimento das vidas, mas nós entendemos perfeitamente. Porém, chegará o tempo da revelação dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus, e esta glória vai libertar toda a humanidade. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vai chegar o momento da transformação completa. Vai chegar o momento em que este corpo que nós habitamos nele será transformado num corpo de glória. Mas isso, meus irmãos, só acontecerá se você tiver a convicção hoje: somos de Deus, somos filhos de Deus, estamos aqui como sal da terra e como luz do mundo. Tudo que o Senhor acrescentar para nós é para que nós possamos repartir, é para que nós possamos compartilhar, é para que nós possamos abençoar, e o Senhor continuará multiplicando, porque da onde sai a multiplicação, ela não tem fim, porque o nosso Deus é o dono de todas as coisas. Irmãos, nós precisamos crescer neste entendimento de que, como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que o Senhor preparou para nós, Ele nos entregará a partir do momento que nós começarmos a entender. Porque é isso que às vezes não muda na vida de muitas pessoas. Elas se colocam na posição de frequentadores da igreja. Elas se colocam na posição daquela pessoa que está querendo só a migalha, só um pouquinho. Mas eu estou aqui para te dizer que tudo é seu, tudo é nosso, que somos os filhos de Deus, e o Senhor, para realizar as obras que Ele precisa, Ele libera para os seus filhos aquilo que é necessário. Só que você só pode receber se você tiver o entendimento de filho, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que ninguém se exalte, porque o Senhor não tolera a exaltação de ninguém. Tudo é dele e nós recebemos dele e compartilhamos, e o nome dele é glorificado. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Deus, trazer revelação a nós, que o Senhor possa, Pai, trazer entendimento, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, nos dar a visão de filhos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, a visão, Senhor, de que nós somos de Ti e que nós